origens da nossa fé e pensar sobre uma das festas muito importantes para o povo judeu, uma das festas muito importantes para cada um de nós, essa festa chamada de festa da Páscoa, do Pachá, né, ou do Pecha, a festa em que o Senhor ele dá para nós alguns elementos, algumas coisas importantes que em todos estes elementos eles estão apontando para uma pessoa. Irmãos, as festas, dentro do seu contexto original, elas têm uma função muito especial. Dentro do seu contexto original, elas apontam profeticamente para Jesus, o Messias. Dentre os elementos que nós já falamos, nós falamos sobre o elemento preparatório. Esse elemento preparatório, conforme está lá em Êxodo capítulo 12, a Bíblia vai dizer para nós que foi preciso escolher um cordeiro. Era preciso escolher um cordeiro macho de 1 ano sem defeito. E nós falamos que esse cordeiro também simbolizava Cristo. Nós falamos que há o elemento, como segundo elemento, o elemento da suficiência. O cordeiro, ele supre a necessidade de uma casa. Nós falamos que há o elemento da substituição. O cordeiro, ele foi imolado, ele foi morto no lugar do pecador. Ou ele foi morto, ele foi imolado no lugar daquela família. Nós falamos que também há o elemento da consagração. A carne, ela tinha que ser assada e junto com ela tinha que ser comido os pães ázimos. Ou seja, a carne assada simboliza o sofrimento de Cristo. Os pães ázimos, os pães sem fermento, simboliza também a vida de Cristo sem pecado algum. Nós falamos que o quinto elemento é o elemento redentivo. Há uma libertação e essa libertação foi pelo sangue. O sangue do Cordeiro libertou o povo da escravidão do pecado. Nós falamos também que o sexto elemento é o elemento do juízo. Dentro do contexto da Páscoa, há o elemento do juízo. Deus vai trazer juízo. Só que Deus vai trazer juízo para os ímpios, não para os filhos dele. Deus sempre tenha isso em mente. Escatologicamente falando, irmãos, quando a gente olha para o futuro, no nosso futuro, lá no futuro, no nosso futuro, Deus ele vai lançar juízo sobre os ímpios, porque nós, os filhos, seremos retirados daqui. Amém? Nós seremos retirados, estaremos no céu. Glórias a Deus por isso. Estaremos na mansão celestial. Irmãos, a igreja, ela precisa viver em festa. Então, a igreja que cumpre a plenitude do seu chamado, né? Ou a igreja que cumpre a plenitude daquilo que o Senhor nosso Deus deseja, que cumpre a plenitude do seu propósito e usufrui do plano divino, deve viver em festa. Que festa é essa que nós devemos viver? A festa que o Senhor deixou registrado na sua palavra. Eu quero pedir a você que, por favor, esteja em pé, junto comigo, e abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 12. Êxodo, capítulo de número 12. Essa será a terceira mensagem que eu vou pregar sobre esse contexto das festas. E Êxodo 12, 46, para que eu e você possamos ver esse sétimo elemento. Então são 10 elementos, nós falamos aqui, eu já falei de 6, eu quero falar aqui do sétimo, do oitavo até o 10º elemento, para nós, né? Esses 10 elementos importantes sobre a Páscoa. Êxodo, capítulo 12, verso de número 46. Numa casa se comerá, não levarás daquela carne fora da casa, nem dela quebrareis ossos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós estamos, Senhor Deus, diante da sua palavra.
nós estamos, Senhor Deus, diante da eterna palavra do Senhor. E pedimos graça, pedimos misericórdia, pedimos que, Senhor Deus, o Senhor tenha liberdade para falar, Senhor Deus, aquilo que o Senhor deseja, através desta palavra bendita, ao coração de cada um que aqui está. Que, ó Deus, seja para edificação, seja para salvação, seja para repreensão, seja, Senhor Deus, para qualquer coisa que o Senhor deseja, que a sua palavra fale profundamente ao nosso coração. Eu peço a tua bênção, graça e misericórdia para aqueles que nos ouvem em casa. Que o Senhor também dê graça aos seus corações, que o Senhor também os oriente. E peço a Deus a tua bênção, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Todos podem sentar-se. Irmãos, o sétimo elemento dessa festa maravilhosa chamada Páscoa é o elemento preservador. A Páscoa, ela traz, entre todos esses elementos, ela também traz a nós o elemento preservador. E esse elemento preservador, ele tem a ver com o caráter de Cristo. O versículo que nós lemos, ele vai dar uma referência ao sacrifício perfeito. O que é não quebrar um osso? Para o judeu, para o povo judeu, irmãos, isso tem uma significância muito grande. É um sacrifício que é perfeito. Ele se tornou perfeito em todo o tempo da sua existência. E isso remete, obviamente, ao caráter perfeito de Jesus. Mesmo diante dos grandes sofrimentos. Salmo 22:17 fala para nós isso. Cristo sofreu, irmãos, grandiosamente. Salmo 34:20 fala sobre isso. João 19:33-36. Eu, há muito tempo, estava procurando e eu achei na Amazon, no Kindle, e baixei para o meu Kindle um livro, que é o livro de um médico francês chamado Dr. Barbet. Há muitos anos atrás, eu li um trecho desse livro, quando eu estava como obreiro em Bugaçu. E esse médico, ele é um médico legista, e ele fala sobre os últimos momentos de vida de Jesus. Quando Jesus está, irmãos, com o pé, por exemplo, apoiado, ali tem, no meio dos seus dois pés, tem um prego. E o prego, irmãos, não é como esse preguinho que você vê hoje em dia, não. Provavelmente era um prego pontudo, mas ele era quadrado, era um negócio rústico. Aquilo entrou pela carne de Jesus, saiu do outro lado. E quando Jesus fala, ele tem que apoiar os pés dele, ele tem que fazer força ali, para que ele levante, para que o pulmão tenha ar. Irmãos, esse médico, ele sai descrevendo com detalhes a angústia de Jesus, para Jesus falar: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Se você ler, irmãos, esse livro, você vai compreender ainda mais o grande sacrifício que Jesus fez por mim e por você. Quando a gente olha a história do povo de Israel e a gente lê Êxodo 12, a Páscoa, há um cordeiro, irmãos, isso daqui não é pouca coisa, é muita coisa. Só que há detalhes aqui nas entrelinhas, e esses detalhes, mesmo que os pregos tenham sido batidos, e creio eu que não foram nas palmas das mãos, mas foram no pulso, eles atravessaram a carne de Jesus, e por algo que é maravilhosamente e especialmente miraculoso e espiritual, algo de Deus, nenhum osso de Jesus foi quebrado. Nenhum osso de Jesus foi quebrado. Quando chegam lá para ver se Jesus já havia morrido, e espantam-se, porque ele já não tinha mais vida. Porque, irmãos, não foram os romanos que mataram Jesus, não foram os judeus que mataram Jesus. Jesus está lá de braços abertos, morrendo por toda a humanidade, e ele fala: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. O Cordeiro de Deus voluntariamente deu a sua vida por cada um de nós. Ninguém mata Deus, porque Deus não se mata, ele se doa, e ele se doou por cada um de nós. O Cordeiro de Deus, irmãos, está lá, morto inocentemente. Então, esses detalhes não são detalhes, irmãos, que são colocados aqui no texto. Não quebrareis osso.
Não é algo tão pequeno assim. É algo que nós temos que ter muita atenção a isso. E há um significado, irmãos, muito profundo nisso. Qual o significado muito profundo nisso? Porque eu estou falando do corpo de Jesus. E quando nós lemos 1 Coríntios 12, 27, o apóstolo Paulo diz que a igreja, ela é o corpo de Cristo. Eu e você sofremos. Eu e você somos ridicularizados. Eu e você somos maltratados. Mas Deus, Ele, de uma forma maravilhosa e miraculosa, Ele tem preservado a sua igreja. Ele tem preservado o seu povo. E o seu povo continuará a viver, mesmo sofrendo, mas continuará, porque o Senhor está nos guardando. Porque o Senhor está conosco. Ele é o nosso auxílio, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, socorro bem presente na angústia. Do que nós temeremos? Ainda que a terra se mude, ainda pode acontecer 1001 coisas, a sua igreja continua marchando, porque Jesus é o dono da igreja. Irmãos, Deus, de uma forma especial e maravilhosa, está preservando cada um de nós. No meio das lutas, no meio do sofrimento, a igreja começou há 50 e tantos anos atrás. Teve o pastor Pedro, teve o pastor Uziel como pastor, teve o pastor Josué como pastor interino, tem o pastor Valfrido. E se Jesus demorar para voltar mais 100, 200 anos, outros homens e mulheres estarão aqui, porque a igreja do Senhor vai permanecer. A igreja do Senhor, ela será preservada. O remanescente fiel do Senhor será preservado. Irmãos, a igreja tem sofrido ataques ao longo dos séculos, investidas do inferno para a sua divisão, a falta de unidade. Mas o remanescente fiel dos salvos de todos os tempos, que formam essa unidade coesa, essa igreja una, indivisível, ela permanecerá firme até o momento em que Cristo vier e tomá-la aqui da terra. Nós aguardamos, irmãos, com ansiedade esse dia. Esse elemento preservador da Páscoa, ele é muito importante para que eu e você entendamos isso. Por um lado, o nosso Cristo não teve nenhum osso quebrado, seu caráter íntegro está preservado, mas também nós que somos o corpo de Cristo, nós estamos sendo preservados por Deus. Irmãos, a carne, ela deveria ser comida totalmente. Olha Êxodo 12, verso de número 16. Êxodo 12, verso de número 16. E ao primeiro dia haverá santa convocação. Também ao sétimo dia tereis santa convocação. Nenhuma obra se fará, senão o que cada alma houver de comer. Isso somente aprontareis para vós. Então, irmãos, o sacrifício da Páscoa é um sacrifício, é uma refeição familiar e uma refeição em que cada um tem que comer o seu suficiente. É o suficiente para cada pessoa. Irmãos, isso é maravilhoso. É maravilhoso entender que nós temos uma preservação. E por que haveria de se comer toda a carne? O Egito é um lugar quente. E hoje está calor aqui, né? Estamos sentindo calor. A carne não podia ficar para o dia seguinte, porque provavelmente ela apodreceria. E aí o sistema que é normalmente, que nós conseguimos entender, esse sistema de corrupção, de degradação, ele que é um sistema natural, iria ocorrer com essa carne do cordeiro. A Bíblia diz, irmãos, que no Salmo 16, versículo 10, e isso é repetido em Atos 2, capítulo 27, por Pedro: não deixarás a minha alma no inferno, ou no Hades. Não haverá, a minha carne não verá corrupção. Quando Jesus foi colocado no túmulo, de uma forma miraculosa, especial, maravilhosa, o corpo de Cristo foi preservado. Nenhuma parte do seu corpo apodreceu. E quando Cristo ressurgiu, ressuscitou com um corpo transformado, um corpo novo. Irmãos, assim será com cada um de nós. Nós hoje vivemos aqui nessa terra, não enxergamos direito, não vemos, temos problema nos rins, temos problema disso e daquilo, reumatismo, artrite, seja o que for.
não estou nem sabendo falar, né? Seja o que for, mas isso tem os dias contados. Porque o nosso Cristo voltando e nos levando para o céu, haverá ressurreição de corpos perfeitos, e aqueles que estiverem vivos serão transformados, conforme lá em 1 Coríntios 15 fala, e nós estaremos livres, irmãos, de todas essas coisas. De tudo isso, nós estaremos livres. E sabe por quê? Porque o nosso Deus tem esse poder, o poder de preservar cada um de nós. O seu corpo permaneceu preservado até a hora da ressurreição. Irmãos, há um plano muito superior que eu e você precisamos entender, que há dentro dessa questão de redimir Israel e de redimir toda a humanidade do cativeiro do pecado. Hoje a nossa carne está corrompida, mas não mais a nossa alma, porque no nosso coração habita o Espírito Santo. Deus vai nos transformando de glória em glória. E daqui a pouco, tanto o corpo quanto a alma estarão presentes para sempre e eternamente na presença do Senhor nosso Deus. Irmãos, essa é a nossa grande e maravilhosa bênção. Uma bênção maravilhosa, uma lição espiritual que nós podemos aprender com isso. O Cordeiro Pascal, ele não podia ter seus ossos quebrados. Também Jesus foi íntegro e perfeito. Essa preservação aponta para a pureza de Cristo e também nos lembra que a igreja deve ser guardada em sua unidade e santidade. O que Deus deseja de cada um de nós? Que cada um de nós nos preservemos, conforme a palavra do Senhor. E o que Deus quer de cada um de nós? Deus nos chama, irmãos, a viver com integridade diante dele e deste mundo corrupto, sendo uma testemunha fiel, mesmo que em meio a sofrimentos e a tantos e tantos ataques. O oitavo elemento é o elemento da urgência, ou seja, da prontidão. A Páscoa, ela traz, na festa da Páscoa, ela traz essa menção a nós. Nós precisamos estar prontos. O povo precisava estar pronto. Êxodo 12, verso 11. Assim, pois, o comereis. Comereis o quê? O cordeiro. Os vossos lombos, os vossos sapatos e o vosso cajado. E comereis, por quê? Esta é a Páscoa do Senhor. Irmãos, nós lemos isso daqui, mas pastor, que negócio meio confuso. Eu não estou pegando o capítulo 12 do começo ao fim, eu estou tirando aqui as lições e eu creio que você entendeu isso, né? Mas, se você pegar aqui a sequência, você vai entender que está se falando do cordeiro. Cordeiro precisa se comer com pressa. O que quer dizer isso? Irmãos, é uma cena incomum. Qual é a cena incomum? É a cena incomum de uma etapa que deveria ser dada somente fora de casa. Qual é a etapa fora de casa? Você vai viajar, você se prepara fora de casa. O judeu era assim. Então, na porta tinha cântaro, quem tinha dinheiro tinha servo para lavar o pé, e a pessoa entrava dentro de casa como? Sem sapato. Ela entrava provavelmente e ficava descalça. Por que ela não usaria o sapato ou a sandália dela dentro de casa? Porque ela pisaria em cocô de animais, em restos, né, de fezes de animais, a sujeira que estava lá fora, não podia entrar dentro de casa. Lava-se ali os pés e ela entra descalça. Muitas casas tinham tapeçaria, como se fosse tapetes, casas forradas com tapetes. As pessoas não entrariam, e mesmo aqueles mais humildes provavelmente também não entrariam com os seus sapatos. Quando a Bíblia fala dessa questão, irmãos, está apontando para nós, trazendo para os nossos dias. Há em nós, e deve haver em nós, e a festa da Páscoa, que o Senhor quer que eu e você vivamos e entendamos, é que a nossa mente não tem que estar ligada no agora, mas a nossa mente tem que estar ligada para a jornada a qual nós estamos fazendo já. Nós já estamos na jornada, nós não somos desse mundo, vivemos nesse mundo, mas não somos desse mundo, porque o céu é a nossa pátria.
E nós já olhamos para o céu, nós já pensamos nas coisas dos céus, nós falamos as coisas dos céus, nós cantamos as coisas dos céus. A nossa vida é uma vida vivida de acordo com o Rei, com o Deus dos céus. Essa é a vida que o cristão deve viver, desligado das coisas dessa vida. Então, como que deve ser a sua vida? Uma vida de prontidão. Uma vida de prontidão. Meu irmão, eu vou perguntar a você, principalmente aos homens: você abastece o carro antes ou na hora da viagem? Como você abastece o carro, antes ou na hora da viagem? Você pode abastecer. Estou saindo para a viagem, vou abastecer. Mas se você for precavido, o que você faz um dia antes da viagem? Se você vai viajar amanhã de manhã, você pode abastecer hoje. Você vai verificar amanhã de manhã se o carro está com freio? Você vai verificar amanhã de manhã se tem água no radiador? Você vai verificar amanhã de manhã se o pneu está calibrado? Entende? Se você vai fazer uma viagem, o que você tem que fazer? Você tem que fazer as malas antes. Se você vai viajar de avião, você tem que chegar lá no aeroporto quanto tempo antes? Pelo menos 1 hora antes. E 1 hora, ó, passa voando, né? Passa voando. E atrase para você ver o que acontece. E atrase. Irmãos, pegando isso para o nosso tempo, nós os cristãos devemos estar ligados. Porque uma ordem será dada, a trombeta vai soar. E aqueles, irmãos, que estão com essa viagem marcada, devem estar preparados para ir. Você está preparado? Amém? Amém? E eu espero que você esteja. Esse elemento da urgência nessa viagem, os lombos cingidos que está aqui, significa atar um cinto. É colocar um cinto. É um cinto que você usa na calça, mas era um cinto que eles usavam na roupa. Então tinha a túnica, tinha a capa, a túnica por cima, colocava-se um cinto. A pessoa vai viajar. Ela estava certa de que ia fazer essa viagem. Seria uma roupa também de proteção. As sandálias nos pés somente eram usadas fora de casa. Mas Deus deu a ordem. Moisés, fala para o povo já estar com a sandália nos pés. O cajado na mão significa a autoridade. E o comer apressadamente significa, irmãos, urgentemente fazer as suas energias. Porque a viagem, ela está para acontecer a qualquer momento. O porquê que se dá essa urgência? Porque o dia de ser salvo é hoje, o dia de ser salvo é agora. A salvação é hoje, é agora. E nós não podemos, irmãos, fazer igual o povo de Israel fez. Se hoje o Senhor bater na porta do teu coração, se o Senhor bater e falar: eu quero entrar, eu quero ser Senhor da tua vida, eu quero ser o teu Salvador, não faça igual eu fiz. Dia 10 de abril de 1987, agora não. Eu vou esperar mais uma semana. E se eu morresse naquela semana? Morreria com um destino eterno traçado. Por quê? Porque eu poderia ter tomado uma decisão naquele dia. E eu não tomei. E você pode tomar a decisão hoje. Você quer fazer parte dessa viagem? Abra o seu coração e entregue sua vida a Jesus. Abre o seu coração e entregue sua vida a Jesus. E nós vamos falar disso já já. Você vai entender como vai fazer sentido. Meus queridos, Efésios capítulo 6, do verso 10 ao verso 20, fala para nós, ou ilustra essa urgência da vida dos cristãos, né? Tanto quanto Hebreus 3,15. O que Efésios fala para nós? Principalmente Efésios. Nós temos uma roupa a qual nós devemos vestir. Nós devemos calçar um tipo de calçado, nós devemos ter um tipo de capacete, nós devemos ter um tipo de espada. E qual é a nossa vestimenta? A nossa vestimenta é a santa palavra do Senhor nosso Deus. Ela deve estar no teu coração, ela deve ser o teu guia, ela que deve conduzir a tua vida. Irmãos, qual é a lição que nós tiramos aqui espiritualmente? A ordem de comer a Páscoa de forma apressada revela que não há tempo a perder. A libertação de Deus exige resposta imediata. A resposta que Deus espera de você
É hoje, de você entregar a sua vida e confiar a sua vida a Jesus. Hoje é o tempo de decidir e de obedecer ao Senhor. O cristão deve estar sempre preparado, vivendo em vigilância, como quem aguarda a qualquer momento o chamado de Deus. Deus pode te chamar agora. Hoje de manhã, Davi deu um susto na gente. Estou sentindo falta de ar, né? Estou sentindo. Eu acho que ele queria mesmo, era o carinho do pai dele, né? É brincadeira, né? Mas, queria a atenção do pai, né? E a atenção de nós todos lá, né? É brincadeira, viu? Eu sei que eu posso brincar com o Davi assim. Mas a gente ficou preocupado ali, eu fiquei preocupado, né? Falei, filho, tira a gravata. Não, continua a aula. Olha, continua a aula aí, pastor. Filho, tira a gravata. Aí ele tirou a gravata, depois aí a gente convenceu ele foi junto com o pai, né? Mas, irmãos, fato é que nós devemos estar preparados. Se Davi fechasse os olhos, hoje de manhã, Davi, onde você estaria agora? Amém ou não? Irmãos, nós temos que ter essa certeza. Você está preparado para encontrar com o Senhor? Nós todos devemos estar preparados. A Páscoa, a festa da Páscoa, ela nos traz, irmãos, nos remete a isso. E aí eu quero fazer aqui, irmãos, não um parênteses, mas falar algo para você que me preocupa. Preocupa a nós, os pastores. O povo de Deus hoje, irmãos, quer viver só de brincadeira. O povo de Deus hoje quer viver, irmãos, de uma modinha, disso e daquilo, de fazer qualquer tipo de coisa que não dê a você entendimento da palavra do Senhor, que não dê a você consciência do que você tem que ter de fé e de vida cristã para que você se prepare para encontrar com o Senhor. E o povo de Deus quer viver só no oba-oba. Mas a igreja não tem isso, mas a igreja não tem aquilo, mas a igreja não tem aquilo outro. Irmãos, eu estou ouvindo os pastores dizer isso. Os pastores estão plantando bananeira, estão fazendo de tudo, virando do avesso. E eu ouvi um pastor, dias atrás, dizendo que ele ficou doente, porque ele tentou por muitos anos ficar agradando a igreja. Irmãos, vocês não estão aqui, nós, e muito menos eu, nós não estamos aqui para ser agradados. Nós estamos aqui para agradar somente o Senhor. Somente o Senhor. E aí, mas não, que é isso? Se você não tem vontade de servir ao Senhor, de adorar ao Senhor, de cantar como nós cantamos hoje, declaramos tantas verdades boas e espirituais. Meu irmão, tem um monte de igreja por aí que vai oferecer espetáculo para você, vai oferecer show, mas talvez não ofereça a palavra de Deus para o teu coração. Infelizmente não oferecem repreensão. Aí o povo vem para a igreja como cliente, e Deus quer que você tenha consciência. O que essa palavra está trazendo para a sua vida? Consciência. Não é a doçura de um chocolate, não é a doçura de um Papai Noel que colocaram no lugar do nosso Cristo, na data errada, com tudo errado. E é isso, irmãos, que nós estamos vivendo, essa modinha. Deus quer que você tenha consciência. É por isso, irmãos, que nós estamos aqui pregando e falando para vocês a importância de você viver em festa, mas a festa do jeito de Deus. Não é a festa que o mundo lá fora tem. Se há uma festa gostosa de se estar, é essa aqui. Deus está passeando no meio da igreja. Jesus está passeando. Você está sentindo a presença dele? Eu espero que você sinta, meu querido. Seja um cristão vigilante. Aí eu fecho um parênteses aqui com isso. E aí eu quero falar para você do nono elemento. O nono elemento é o elemento protetor. Esse elemento protetor, ele traz para nós cobertura. Êxodo 12, versículo 12 a 14. No 14 tem uma promessa. Êxodo 12, de 12 a 14. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, para fazer o quê? E ferirei, passarei para ferir todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais. E em todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue
vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima. E não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Esse dia vos será por memorial, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis, por estatuto perpétuo. Irmãos, o elemento da proteção, da cobertura, esse é um acontecimento diferente de todos os outros acontecimentos. Esse acontecimento da última praga é um acontecimento mais diferente de todos os que já aconteceram. E ele é tão diferente porque há uma promessa aqui no versículo 14, que o povo de Israel não seria atingido, e tamanha seria a bênção dessa proteção, desse livramento, que as futuras gerações lembrariam desse momento. Contaremos às vindouras gerações os louvores do Senhor e o seu poder. Se eu não me engano, é o Salmo 134 que fala sobre isso, não tenho certeza, mas há um salmo que o salmista fala isso. Contaremos às vindouras gerações os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Que maravilha que fez! Que festa é essa que vocês estão celebrando? Pai, mãe, o que é isso? Não, filho, isso aqui é que é assim. Eu não sei muito de onde vem não, mas é um negócio que a gente come chocolate aqui. Tudo lindo, maravilhoso, olha que legal. Não, irmãos, a gente sabe a raiz da nossa fé. A raiz da nossa fé era a libertação do pecado, da escravidão, indo para uma terra prometida. Deus fez algo espetacular, Deus fez algo maravilhoso, Deus fez algo tremendo. Deus fez por você. Você, irmão, sabe qual é a nossa questão hoje? É que a gente se sente santo demais. Eu não era uma prostituta, me perdoe falar isso. Eu não era um bandido. Eu não era um traficante. Eu não era isso, eu não era aquilo. Você era desobediente. Você vivia, você vive, e alguns vivem o pecado original de Adão, a desobediência, o desligamento da eternidade, o desligamento de Deus. E Deus enviou Cristo, o seu Cordeiro, para sacrifício, para pagar o juízo sobre essa desobediência. E aquele que crê em Cristo já está salvo, não está condenado, porquanto crê no unigênito Filho de Deus. E aqueles que creem, digam amém. Amém. Nós cremos no unigênito Filho de Deus. Entende, irmãos, por que é importante você saber o que você comemora? Que festa é essa? O povo, Deus estava dando para o povo uma noção de que as gerações futuras precisariam entender disso. Esse elemento protetor, ele é maravilhoso, porque, olha o versículo 22 do capítulo 12. O versículo 22 vai dizer assim: então tomai um molho de isopo e molhai-o no sangue que estiver na bacia, e passai-o na verga da porta, em ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia, porém nenhum de vós saia para fora da casa até amanhã. A orientação que Deus deu a Moisés: a casa está protegida pelo sangue, os israelitas estão protegidos, e os que estão fora não estão, porque em nenhum outro nome há salvação, senão no nome de Jesus Cristo. Só em Jesus há salvação. Irmãos, nós que temos o sangue de Cristo em nosso coração, nós estamos protegidos, nós estamos eternamente salvos, a morte não passará nem perto de nós, porque o sangue de Jesus, ele não só nos purifica, ele cobre a nossa vida. Estar dentro da casa que tem na verga da porta o sangue, significa estar protegido. E eu estava conversando isso com a irmã Rose, e eu fico imaginando, irmãos, os camaradas lá no Egito, olhando aquilo e falando: gente do céu, você está vendo aquilo ali? Ô João, você está vendo, ô Joaquim?
Que povo mais doido, rapaz. Os camaradas mataram o animal, pegaram, estão passando sangue ali. Os camaradas não têm tinta, não, meu. Tem a loja da Coral ali para comprar tinta. A souvenir podia ser até uma mais baratinha. Mas estão passando sangue. Irmãos, imagina agora o povo judeu dentro das casas e falando: gente do céu, vocês são doidos, vocês deviam estar aqui dentro. E vocês estão aí fora. Irmãos, quando as pessoas olham de fora para dentro, vão falar que aquele povo é um bando de doido. E quando o povo olha para fora, fala: o povo sem juízo. Agora o que eu quero dizer a você, se o povo judeu estivesse errado, o povo judeu teria perdido tudo. E se o Egito estivesse certo, eles teriam ganho tudo. Mas Deus nunca esteve errado e nunca estará, porque aquele que crê em Cristo estará eternamente protegido. A segurança da salvação de cada um de nós, irmãos, o sangue que foi passado na porta é proteção. O propiciatório, a tampa da arca, o propiciatório. Essa semana foi o dia de Yom Kippur. O povo judeu comemorou o dia de Yom Kippur. Qual é o dia? O que esse dia simboliza? É o dia em que o sacerdote amarra uma corda, ele vai lá para dentro do Santo dos Santos, ele vai com o pedido de perdão de pecado para ele pega o sangue de um cordeiro e ele esparge o sangue em cima da tampa do propiciatório. Essa tampa do propiciatório, dentro do propiciatório está a lei, está a vara, a autoridade, veja lá, palavra, autoridade, e está o pão, o maná. Jesus é a tampa, ele simboliza essa tampa. Dentro da arca da aliança, está ali simbolizando Jesus, que é o pão da vida. Ele é a palavra e ele é a autoridade sobre a vida, sobre a morte. A morte não tem poder sobre Jesus. E o sangue que está aspergido é para perdoar a nação inteira, como, irmãos, uma aliança feita com Deus eterno, uma aliança eterna baseada no sangue, no sacrifício de um inocente, para pedir perdão para todos aqueles que não merecem, mas pela graça de Deus têm o perdão dos seus pecados. Eu e você somos esses. Irmãos, quão profundo é você olhar para uma festa dessa. Não é, irmãos, tudo isso que está aí fora, não. Irmãos, o juízo veio sobre os deuses do Egito. Jesus fala, irmãos, a Bíblia diz que Jesus, quando ressuscitou, ele proclamou sim a autoridade sobre a morte, sobre o inferno, sobre todas as coisas. É por isso, irmãos, que nós temos essa satisfação e alegria de dizer que nós estamos eternamente salvos, porque Cristo resolveu tudo por nós. Cristo resolveu tudo. Irmãos, a lição que nós tiramos aqui é que o sangue nos umbrais das portas foi a única garantia de proteção contra o juízo. Fora daquela cobertura não havia esperança. Fora de Jesus e sem Jesus, você não tem esperança. Mas nós temos, porque Cristo habita em nosso coração. O sangue de Cristo é a nossa única segurança diante do juízo de Deus. A vida, irmãos, cristã só encontra descanso e vitória quando permanece debaixo da cobertura de Cristo e de sua obra na cruz do Calvário. Eu quero concluir pensando que a igreja, ela cumpre a plenitude de seu propósito e usufrui do plano de Deus ou do plano divino quando ela vive em festa. E eu quero aqui trazer o 10º e último elemento para concluir. É o elemento geracional. É o alcance. Esse elemento, ele traz para nós o alcance. Êxodo 12, 24 a 27. Portanto, fazei o quê? Por que mudou, meus irmãos? Eu pergunto para você, por que a festa da Páscoa mudou? Guardai isto por estatuto perpétuo. Se Deus, que é a origem da Páscoa, se em Deus, que é a origem da Páscoa, se está aqui registrado na Bíblia, no livro sagrado do povo judeu, eu não tenho a mesma fé que você, pastor. Eu não considero isso aqui, para mim é um livro de história. Então tá bom, é história. Está registrado aqui. Esse é um livro milenar.
Muitas, milhares de cópias comprovam a sua autenticidade. Há muito menos cópias dos livros de Platão e de Sócrates no mundo do que da palavra do Senhor. Há muito mais confiabilidade no que se refere aos escritos divinos. Você não quer por fé, então vamos por história. A história está aqui. A Páscoa foi instituída por Deus. Por que mudou? Portanto, guardai isto por estatuto perpétuo para vós e para vossos filhos para sempre. E acontecerá que quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. E acontecerá que quando vossos filhos vos disserem: que culto é este? O que é isso que a gente está fazendo? Então direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. Irmãos, por quanto tempo deve ser? Essa festa deve ser observada para sempre. Ainda não foi revogado, não saiu um edito ainda revogando ela ainda está em vigor. Êxodo 12, 14 fala também do estatuto perpétuo. A festa, quando a gente fala de festa, e eu trouxe para você na primeira mensagem que eu preguei sobre as festas, falando que festa tem dois sentidos. O primeiro sentido é encontro, e o segundo sentido é compromisso. Primeiro, Deus marca o encontro. Deus tem um tempo determinado para as suas festas. As festas do Senhor não mudaram de data. O povo judeu acabou de comemorar Yom Kippur. Não muda de data. Mas as festas que o mundo comemora é para confundir você. É para desviar você do foco central, que é Cristo Jesus. Porque Cristo não está na Páscoa do mundo. Porque Cristo não está no Natal do mundo. Porque o mundo não comemora Yom Kippur. Porque o mundo não comemora a festa dos tabernáculos. Porque o mundo não comemora nenhuma festa que Deus deixou instituída. Por quê? Porque o mundo vai na contramão de Deus. E nós seguimos olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Irmãos, as festas que o Senhor deixou. São as festas que o povo tem que olhar. São as festas que nós devemos ter, irmãos, em consideração. Deus marca o encontro. Qual é o compromisso do seu povo? Dia 19, nós teremos a ceia do Senhor. No dia 19, eu vou trazer para você aqui o que é o ceder da Páscoa. O ceder. Não sei se é assim que se fala. O que é o ceder? As 4 taças. O que são as ervas amargosas? Nós vamos falar sobre isso. Vamos montar uma mesa aqui. E nós vamos ilustrar isso. E nesse dia nós teremos a ceia do Senhor. Para relembrar a ressignificação que o nosso Deus fez do costume milenar que o judeu seguia. Vocês antes faziam pelo Cordeiro. Agora é em memória de mim. O Cordeiro perfeito do Senhor, que tira o pecado do mundo de uma vez por todas. Glória a Deus, aleluia. Nós, irmãos, temos que ter essa convicção no nosso coração. E para encerrar, qual a lição espiritual que nós tiramos aqui? Irmãos, a Páscoa deveria ser transmitida de geração em geração como memória viva da salvação. Esse é o sentido da Páscoa, memória viva da salvação. A fé em Cristo não pode parar em nós. Temos a responsabilidade de transmitir a mensagem da redenção às próximas gerações, vivendo de modo que estas gerações vejam, aprendam e sigam ao Senhor. Que tipo de cristão você vai ser? Cristão modinha do mundo ou cristão verdadeiro que segue os conselhos do Senhor? Curva a sua cabeça, por favor, em oração, e eu quero ser breve. E quero aqui, em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo do Senhor, desafiar o seu coração. Especialmente você que está aqui nessa noite, que já ouviu tanto de Jesus. Eu creio que, irmãos, não é só aquilo que eu falo, não é só essa palavra, né? É até injusto, porque quem salva é a palavra do Senhor e não do pregador. O
pregador prega a palavra, mas as pessoas ouvem várias outras mensagens. Mas juntando com esta mensagem, creio eu que Deus tem o poder para dizer a você: você precisa entregar a sua vida para que eu seja o seu Salvador. Jesus quer ser Salvador da sua vida. A urgência é hoje, é agora. Ele quer ser Salvador da tua vida, do teu coração, do teu corpo, da tua alma. É tudo, é completo. Você vai abrir o coração para Jesus essa noite e vai dizer: Senhor, eu quero, eu me entrego, eu me rendo ao Senhor. Eu não sei se eu vou ter outra oportunidade, então renda-se ao Senhor. Nós não sabemos. E por isso nós insistimos. Nós fazemos o que chamamos de apelo, mas no sentido de trazer consciência à sua mente, ao seu coração. Você gostaria? Você quer? Deus deseja isso por você também. Mas sente-se tocado, seu coração estremeceu hoje. Pastor, eu quero entregar minha vida a Jesus. Dê esse passo de fé. Em nome de Jesus, dê esse passo de fé. Levante a sua mão. Pastor, eu quero entregar minha vida a Jesus. Eu quero que Jesus seja o meu Salvador. Eu quero ter essa certeza da vida eterna, assim como o pastor pregou, como os irmãos falaram amém, aqueles que têm a certeza, por essas convicções que a palavra de Deus traz. Deus está oferecendo isso a você. Se você ouvir a voz do Senhor, então não endureça o seu coração. Abra o seu coração e creia. Há alguém assim entre nós? Meu irmão, minha irmã, só com o levantar da sua mão, sentiu-se tocado por algo que a palavra falou ao seu coração. E você deseja ser melhor, se consagrar, ser um cristão melhor, ter uma vida melhor diante do Senhor, ser agradecido. Pastor, eu estou levantando a mão porque eu estou agradecendo a Deus por tamanha salvação, tamanha bênção. Amém, louvado seja Deus. Mais alguém? Amém, amém. Pastor, eu estou agradecendo a Deus porque compreendi ainda mais o que Deus fez por mim na cruz do Calvário, pelo sacrifício. Amém, louvado seja Deus. Amém. Pastor, eu estou levantando a minha mão porque eu sou grato ao Senhor de todo o coração. Amém, louvado, amém, amém, louvado seja Deus. Eu sou grato porque o Cordeiro de Deus, Jesus, morreu em meu lugar. Amém, louvado seja Deus. Amém, louvado seja Deus. Pai, em nome de Jesus, eu entrego as vidas que aqui estão nas suas mãos. Pai, é nas tuas mãos, Pai, porque eles são teu povo, são o teu rebanho. E ó Deus, eu agradeço a Ti, porque eu sei, meu Pai, que a Tua palavra está trazendo, ó Deus, consciência ao coração e à mente desse povo. O povo, ó Deus, que precisa ter consciência de sua fé, das origens da sua fé, do que faz, do que pratica, como pratica e como deve praticar, segundo o que sua palavra diz. E eu peço a Deus, pelas mãos levantadas, seja qual for o motivo, mas especialmente, assim como o meu, gratidão ao Senhor, por tão grande salvação. Pai, obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem permitido a mim olhar, ó Deus, mais detidamente as questões que envolvem, ó Pai, essas festas. E ó Deus, obrigado, Senhor Deus, porque em tudo isso eu vejo a mão do Senhor se cumprindo em Cristo Jesus. Um plano maravilhoso, eterno, redentivo. Um plano, Senhor Deus, que nos tira do pecado do mundo e nos transporta para o reino eterno do Senhor, a glória celestial. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, por tão grande bênção. Pai, eu quero ainda, Pai, pedir a sua bênção para a vida do Rafael e da irmã Fátima. Eles saíram, ó Deus, porque o Rafinha não estava se sentindo bem. Coloque a sua mão curadora e saradora sobre a vida dele. Seja o que for que ele estiver passando, que ele possa estar bem neste momento. Peço, meu Deus, que em nome de Jesus, o Senhor leve meus irmãos e minhas irmãs em paz para dentro das suas casas. E que a semana de cada um seja uma semana de bênção, de paz, de proteção, de regozijo espiritual. E que essa palavra, Pai, essa palavra reverbere no coração e na mente de cada um que aqui, ó Deus, pôde nos ouvir, seja aqui, seja em casa. Abençoe, ó Deus, a irmã da irmã Rosa. Obrigado pela vinda dela aqui hoje. Que o Senhor também a abençoe com toda sorte de bênçãos dos céus. Que ela seja guardada, protegida e abençoada pelo Senhor em todos os seus caminhos. E se ainda não te conhece como Senhor e Salvador, que ela te conheça, para a glória e honra do Senhor. Eu peço tua bênção, graça e misericórdia, eu peço em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém.
Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Em nome de Jesus, que sua semana seja uma semana de bênção. Ore em silêncio o nosso